Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal, né? Eu sou a Creuza e é com muito prazer que eu venho aqui mais uma vez falar com vocês, chegar aí no lar de cada um de vocês. Tem uma pergunta aí muito frequente nos meus vídeos, né? Ou às vezes até mesmo me perguntam aí por WhatsApp. Por que as minhas suculentas não se desenvolvem? Muita gente tem me feito essa pergunta, né? Por que que eu sempre vejo as plantas se desenvolvendo aí em outros jardins? Por que que eu sempre vejo elas assim tão coloridas, né? Tão compactas, lindas e as minhas não ficam assim? Então, hoje eu selecionei aqui algumas das dicas que eu adquiri aqui com o meu cultivo e vou compartilhar com vocês. E se você já gostou desse tema de vídeo, não esquece de deixar o meu like, que é muito importante, e de compartilhar também aí o vídeo com os seus amigos, com as suas amigas aí, nos seus grupos de WhatsApp com quem gosta de plantas, né? Como nós. Primeira coisa, as plantas precisam de um ambiente bem favorável para elas se desenvolverem. Um ambiente com bastante luz, com bastante iluminado, mesmo que a sua suculenta seja aí de sombra, de meia sombra, né? Como a gente diz, ela precisa de uma iluminação. Não existe suculenta de sombra, ela é de meia sombra. Meia sombra é aquela que precisa de pelo menos uma claridade, né? E um sol aí, pelo menos umas horinhas aí pela manhã. Uma suculenta totalmente de sombra, ela vai crescer estiolada, ela não vai se compactar assim, ó, e não vai ficar saudável. Então, é muito importante você observar o local que você está cultivando a sua suculenta. Esse é um ponto primordial, porque ela também não pode tomar muito sol, porque às vezes ela começa a tomar muito sol e ela começa a se secar. Então, é importante ela ter uma dosagem de sol. Eu falo que elas precisam aí de 4 a 5 horas de sol por dia. Se você não tem, se você tem um lugar que só bate sol o dia todo, como é aqui no meu viveiro, vou mostrar para vocês. Sim, ó, sol o dia todo, você coloca um sombrite. O meu sombrite é 50%. E aí, elas vão ficar assim, ó, bem compactas, coloridas, né? E mesmo assim, elas vão se desenvolver muito e te dar bastante bebezinhos, né? Se é o caso dessas que dão mais bebês. Como estamos falando da iluminosidade, se eu colocar uma planta também que é de meia sombra, né? Que geralmente são as raórtias, né? Essas que são de meia sombra. Se eu colocá-la também no sol intenso, ela não vai aguentar e vai secar. Então, é muito importante eu conhecer a espécie da planta para eu saber onde eu vou adaptar ela. Outra coisa muito importante é o substrato, né? Por falar nisso, nosso vídeo do substrato aí sem frescura está com uma ótima audiência e eu agradeço a todos que têm assistido. E se você não assistiu, eu vou deixar ele aí no final do vídeo. É o nosso substrato sem frescura. É com esse substrato que eu tenho esse resultado aqui, ó. Plantas lindas, saudáveis. Olha, essa planta já tá dando até verrugas, que é a marruna com verrugas, né? Então, o substrato ele tem que ser leve, não pode ser aquele substrato que fique encharcado, que a planta demore muito a secar as raízes. Elas não gostam, elas gostam que as raízes ficam oxigenadas. Então, você pode usar vários componentes aí no seu substrato, né? Principalmente, como a gente cultiva aqui, igual essas aqui são cultivadas a sol pleno, quando é época de chuva, se elas ficarem com a raiz encharcada, o que que vai acontecer?
a raiz dela vai ficar muito propícia a fungos, a ácaros, a planta vai melar e você vai ter muito problema, ela não vai se desenvolver. Muito pelo contrário, você corre risco até de perder a planta. Por isso, é muito importante o substrato ter uma boa drenagem. Então, você pode drenar aí com o que você tiver acesso. Eu faço o meu dreno aqui com carvão. Você pode usar perlita, pode usar, tem gente que usa pedrinhas, pode usar casca de arroz. O importante é você ter um substrato leve, que a água vai passar por ele e não vai ficar encharcado. Aí vai da sua região, você pode estar fazendo aí uma experiência e ver qual que é a melhor forma. Se o seu clima for muito úmido, você vai ter que fazer um substrato mais drenável, né? Porque o clima é mais úmido. Se o seu clima é mais seco, você pode fazer um substrato menos drenável. Aí você vai ter que ver aí a melhor forma, né? Para que sua suculenta fique assim, ó, compacta, né? Bonita, colorida e que te proporcione várias mudas. Outra coisa que eu tenho observado é que algumas suculentas, elas ficam bonitas por muito tempo. Ó, igual essa daqui, ó. Essa daqui é uma Echeveria Suloa. Ela está aqui há muito tempo já. Ela tá compacta, ela tá bonita, ela tá colorida, ela tá me dando mudas. E ela já faz um tempo que tá aqui. Agora, porém, tem outras suculentas que com o tempo, elas não vão ficando mais bonitas. E você realmente tem que fazer uma poda nela. Então, isso é muito importante você observar. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que tá precisando de uma manutenção. Olha essa daqui, ó, é uma maúna. Ela já não tá tão bonita aqui nesse copo descartável, ó, ela cresceu, ela ficou pescoçuda. Então, é uma suculenta que eu vou ter que fazer uma poda ali, ó, uma decapitação, né, e replantar ela, para que ela volte, né, a criar raízes novas, né, e ficar bem bonita. Ela merece uma cuia já. Outra coisa que nós temos que nos atentar também é a limpeza das plantas. Olha só, se eu deixar essas folhinhas aqui debaixo dessa glauca, ó, olha aqui. Isso daqui são casinhas para as cochonilhas, para os fungos, até mesmo a podridão de caule. Porque a planta vai ficando fechada aqui debaixo. Eu deixei essa daqui para mostrar para vocês. Então, é muito importante eu vir aqui e puxar, tirar, fazer uma limpeza aqui por baixo, ó. Aonde a planta vai ficar mais livre, né? E não vai juntar bichinhos ali. E outra coisa, tá vendo aqui o substrato, ó? Tá bem seco, né? Preciso regar hoje. Mas já tá, você vê que ela já tá precisando de uma adubação, que é uma planta já antiga, né? Que já tá aqui há vários tempos. Então, ou eu vou trocar o substrato dela, ou eu vou estar fazendo uma adubação, completando aqui, ó, porque já perdeu bastante substrato. Então, provavelmente, essa glauca aqui eu vou tirar os bebês dela. Talvez eu faça só uma replante, talvez eu faça uma poda. Mas se eu não quero, se eu quero deixar ela assim, com os bebês ali, que fica muito bonito, eu posso fazer uma adubação nela. Quando decapitamos uma planta, ela se renova, ó. Todas essas aqui foram decapitadas. Então, são plantas que vão renovar a raiz, né? Vão ganhar raízes novas, né? Elas se renovam e ficam lindas e bonitas de novo e bem compactas. Então, tudo isso a gente tem que ir observando. E quanto à adubação, você pode usar aí o adubo de sua preferência. Tem vários adubos orgânicos, né? Aí que você pode fazer, casca de ovo, casca de banana, pó de café, vários adubos aí orgânicos que você pode usar nas plantas, né? Qualquer dia eu vou trazer para vocês uma receitinha de um adubo orgânico que eu uso nas minhas rosas do deserto e elas estão sempre lindas. Aqui eu uso para adubar as minhas suculentas, como eu já disse aí no vídeo,
o 10-10-10, que ele é rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Agora, você pode usar aí um osmoscote, uma farinha de mamona, uma torta de mamona, farinha de osso. Tem vários tipos de adubo. O importante é você fazer a dosagem certa, né? Na medida certa e observar a sua planta. E lembrando que quando você coloca um adubo, um inseticida, um fungicida na sua planta, o menos é mais. Nunca coloque a mais, sempre a menos, porque assim você não corre o risco de perder sua plantinha. Outra coisa muito importante mesmo, que você deve olhar também. A minha planta não desenvolve, a minha planta tá feia. Já faz mais de 3 meses que ela tá aqui nesse pote e ela não desenvolve. Porque também, gente, você tem que olhar o tempo, né, da planta, né? Quanto tempo essa planta desenvolve, né? Que tem suculentas que são mais lentas, tem suculentas que desenvolvem mais rápido. O meu clima é mais favorável para ela. Tem umas suculentas que gostam mais da estação fria, outras gostam do clima mais quente. Então, é bom vocês pesquisar sobre a espécie que você está tendo aí na sua casa, né? Que você está cultivando, né? Mas não desenvolve, então eu vou olhar. O que eu devo fazer? Vamos olhar as raízes. Desenvasa a planta, não tenha medo de desenvasar a sua plantinha e olhar as raízes delas, como que elas estão as raízes. Se aparecer lá naquelas raízes umas bolinhas que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, são nematóides. Acho que eu vou procurar aí na internet e vou deixar uma foto aqui no vídeo para vocês. São umas bolinhas chamadas nematóides. Se acontecer isso, você tem que cortar as raízes e, se possível, queimar aquelas bolinhas, né? E pegar e colocar ela novamente para enraizar. Um substrato novo, joga aquele substrato fora, tá? Que pode ser as raízes. Ela pode estar com cochonilha de raiz também, que é aquelas branquinhas, né? Que pode estar lá na raiz, né? E a cochonilha também pode estar assim, ó, no miolo dela. Então, você tem que olhar. Eu vou mostrar uma que eu achei ontem ali com cochonilha e joguei o inseticida. Eu vou mostrar para vocês como que é, para vocês verem. Porque cochonilha dá em todo lugar, gente. Olha, essa aqui é uma Mona Lisa, ela tá super colorida, ela tá bonita, né? Mas, porém, ela não tá com as folhas meio assim, ó, meias murchas. Tudo bem que eu coloquei ela para enraizar, mas ela já enraizou. E olha lá o que que ela tem ali no meio, ó. Vou focar para vocês verem. Olha lá, ó. O que que ela tinha ali, ó. Cochonilha. Então, aquilo ali tá comendo ela ali, tá sugando ela. Então, a planta vai enfraquecendo, ó, ela vai ficando feia. Ela não tá bonita igual essa daqui, ó. Ó, ela não tá assim, ó, durinha, ó. Não tá igual essa daqui, ó, que tá durinha, que tá bonita, ó. Você vê que a folha não tá, que a planta não está bem, né? Então, o que que acontece? Você tem que observar. E eu fui observar e vi que ela estava com cochonilha. Então, é uma das coisas que a planta não desenvolve. Se ela tiver que algum tipo de praga, ela não vai se desenvolver mesmo e você vai ver que ela não tá bem. Então, nós falamos da luminosidade, nós falamos do substrato, nós falamos da rega, né? Porque a rega, vocês já sabem, né? Que a rega tem que ser moderada, porém, não pode deixar a planta passar sede. Você tem que ir controlando aí de acordo com o seu clima. Falamos da adubação, falamos das pragas que aparecem mesmo, que a gente tem que ficar de olho, né? Para sempre estar observando elas, para ver como que elas estão, né? Se elas estão bonitas, saudáveis, né? Se elas não estão, se elas estão apresentando alguma coisa, é porque tem alguma praga. E pode ser na raiz, pode ser oculta, que a gente não está vendo, né? Então, não tenha medo de desenvasar a sua planta aí e verificar a raiz dela. Agora, nós vamos falar um pouquinho do vaso, né? Olha só, tá vendo? Essa aqui é uma lola, tá maravilhosa. Ela tá plantada no pote 11, né? Ela tá compatível com o pote 11. Vamos supor que eu compre essa planta aqui, chego aqui na minha casa e pego essa lola e coloco numa cuia. Numa cuia 20. Vamos pegar uma cuia, acho que eu não tenho nenhuma aqui. Uma cuia 21 aí, vocês sabem o tamanho de uma cuia. O que que vai acontecer? Uma suculenta muito pequena, né? Para um vaso muito grande.
Então, vai demorar para secar o substrato, né? Ela não tem raiz o suficiente para aquilo tudo de substrato. Então, é muito importante você se atentar ao tamanho do vaso. Então, se você quer plantar numa cuia, plante mais juntas, plantas juntas. Faça um arranjo, eu vou mostrar para vocês. Olha esse vaso aqui, ó. Plantei várias suculentas aqui, ó. A Supreme, aqui é uma híbrida, ali é a Big Green. Então, quer dizer, um vaso para várias. Olha esse, que coisa linda que tá. Aquela ali é a Hércules, tá enorme. Essa aqui é a Blue Aeron. Então, eu posso até mais encaixar mais alguma aqui, ó. Nesse cantinho. E elas gostam de ficar assim em comunidade. Aqui eu tenho a Paniculata, uma Dionísios. Essa aqui é a Holly. Aqui eu tinha uma White Prince, eu tirei. Mas deixei uma folhinha ali e já tá brotando, ó. Então, essa sim é uma boa dica, é plantar elas junto, quando elas são pequenas. E não uma só num vaso grande. Olha que linda esse daqui, ó, que ficou. Essa é o Walter Lily, ó. Olha quantas mudinhas ela tá me dando ali em volta, ó. Uma Hakuhou. Tinha até outra ali do lado, eu decapitei, tá vindo mudinhas. E olha que linda que tá esse arranjo. Então, um arranjo assim, ó, quando você olha para ele, você vê que a planta tá saudável. Mas aqui tem um substrato bem drenado, ela tá com luminosidade, ela tá adubada, né? E ela tá num vaso adequado, e ela tá recebendo a rega compatível, né? O que ela precisa. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me deixa aí nos comentários, né? Que eu terei o maior prazer em responder. Tô respondendo a todos aí, à medida do possível, né? E fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.